Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é mais uma noite especial. É uma noite que promete. A gente vai falar sobre um dos biomas mais importantes do Brasil. Todos são importantes, eu sei, mas iremos hoje falar do Pantanal. Alexandre, tudo bom? Tudo bem? Tranquilo, Mas tranquilo. tá bom aí a transmissão? Como é que tá? Vamos, você ainda está quase aparecendo para mim, mas vamos esperar um pouquinho. Estou sabendo que estou no meio do Pantanal, né? Sim, tô. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente no Arpeto Live, passando conhecimento pantaneiro para o pessoal. Você, como convidado especial, pode, por favor, se apresentar. Nos diga de onde você está falando, como é que você está aí no meio do mato mesmo, tem os bichos cantando aí no fundo. Se apresente, por favor, Alexandre. Bom, eu tô aqui no meio do Pantanal, né? Eu tô na Niacolândia, na verdade, na beira do Rio Negro. Meu nome é Alexandre, eu sou o atual presidente da SOS Pantanal. Venho para o Pantanal desde muito jovem, porque o meu pai, ele gostava muito de pescar e trazia eu e meu irmão para o Pantanal. A gente acabou conhecendo o Pantanal muitos novos, né? Eu e ele. E aí a gente se apaixonou pelo Pantanal. A gente vinha todo ano pescar aqui. Por volta de 2010, mais ou menos, eu vim com o Peter Crouchel para cá, que é o grande estudioso de onças no Brasil, pioneiro nisso, Ah, que para bacana. procurar uma área para comprar, na verdade, e queria Certo. comprar uma fazenda no Pantanal. Depois de um tempo rodando o Pantanal inteiro, acabei conhecendo essa área e vim para cá, na Niacolândia, na beira do Rio Negro. E por conta dessa fazenda, eu acabei conhecendo a Caimã, fica a 50 quilômetros em linha reta daqui, no outro rio, o rio paralelo, que é o rio Aquidauana, e Para acabei conhecendo quem o trabalho da Caimã, o Roberto, que é quem fundou a SOS Pantanal, e acabei virando conselheiro da SOS Pantanal uns 3 anos atrás. E aí, no final de 2018, o Roberto me chamou para virar o presidente da SOS Pantanal, e acabei aceitando, e desde o começo do ano passado, além das atividades profissionais, etc., eu ajudo a SOS Pantanal na parte institucional, de estratégica e tal, junto com a turma que fundou também. Que massa, que massa, que massa. Bacana, bacana conhecer um pouquinho mais sobre você. Sabemos que estar como presidente da SOS Pantanal não é só uma honra, é uma grande responsabilidade, né? Eu acho que eu posso falar para todo mundo aqui um enorme parabéns, porque, novamente, é uma enorme responsabilidade. Deixa eu me apresentar para principalmente os seguidores da SOS Pantanal, que talvez não me conheçam. Mas meu nome é Tiago, eu sou biólogo, sou especializado em anfíbios e répteis, né? Chegou um momento da minha vida que eu não conseguia mais manter os meus dois mundos separados, que são as viagens e a biologia. E aí eu juntei e formei o Biotrips. Chegou um momento que eu falei assim, não, minha profissão é tão linda que eu tenho que compartilhar com o resto do pessoal. E assim surgiu o Biotrips. Eu também sou fundador do Herpeto Capixaba, onde eu coordeno um grupo incrível de 50 voluntários que luta, que trabalha, que estuda, que pesquisa em prol da conservação dos anfíbios e répteis do Espírito Santo, consequentemente do Brasil. Como biólogo, eu sou mestre e doutor pelo Museu Nacional, né? Especialista nesses sapinhos, principalmente no sapo, mas tem um pé nos répteis também. E a instituição SOS Pantanal é forte, tem um nome forte, né? Mas até então eu só ouvia falar. Pouco tempo atrás eu conheci um amigo, pouco tempo não, já deve fazer 2 anos, o Gustavo Figueiroa, que trabalha com vocês, da Green Bond, e ele que mostrou quão forte, né, é o SOS Pantanal, quão grande é o instituto e a voz que vocês dão para o SOS Pantanal. Perdão, a voz que o SOS Pantanal dá para o Pantanal, dá para a conservação. E assim comecei a acompanhar cada vez mais, principalmente depois do ano passado que eu dei uma pisada no Pantanal, conheci a Fazenda Caimã, que é vizinho de vocês, e me encantei e me apaixonei mais ainda. Mesmo já tendo ido algumas vezes antes no Pantanal, para uma consultoria ambiental outra, dessa vez que pegou de vez, e para mim, assim, o tema cada vez mais é Pantanal, Pantanal, Pantanal. Aí eu queria saber de você como que a instituição, né, com essa voz que vocês dão para o Pantanal, como que atua? Como dá mais detalhes sobre essa atuação do SS Pantanal? Perfeito. A SOS Pantanal é uma instituição, um instituto que trabalha de uma forma
bastante diferente dos outros institutos ou fundações que trabalham com o meio ambiente. No seguinte sentido, eu conheço algumas, sou conselheiro do Safari, por exemplo, do Onças do Rio Negro, mas conheço o trabalho de outras, mas o trabalho da SOS Pantanal é de uma forma mais ampla, no seguinte sentido. A gente tem duas atuações bem focadas. A primeira é que mais ou menos 30% dos recursos vão a parte de comunicação e divulgação do Pantanal. O que quer dizer isso, né? A gente quer que as pessoas, o brasileiro médio, ele conheça o Pantanal, ele saiba onde é o Pantanal para proteger. Então, o que a gente imagina, e existem pesquisas já, tem uma pesquisa, se não me engano, da WWF de 4 anos atrás, que de alguns biomas, mas perguntando ao brasileiro médio, mais de 80% dos brasileiros não sabem nem onde fica o Pantanal. Então, se a pessoa não sabe onde fica o Pantanal, ela não vai querer proteger o Pantanal, não tem aquela ideia de proteção do lugar que você não conhece. No Brasil, a gente tem muito em voga a Amazônia, o pessoal gosta muito de falar do mar, então você tem já esses temas, Mata Atlântica é muito forte, você tem já esses temas na parte de proteção e o pessoal acaba não lembrando do Pantanal. E o Pantanal é o maior pântano, área alagada do mundo, é uma área enorme aqui no oeste brasileiro, que faz divisa com o Paraguai e com a Bolívia, e as pessoas deveriam... São 150 mil quilômetros quadrados, né? Exatamente. Eu estava vendo que é maior que a Áustria e é inclusive um pouquinho maior que o Ceará, pessoal, para ter uma dimensão do tamanho. O Ceará tem 148 mil quilômetros quadrados. Olha o tamanho do Pantanal. Muito grande. E aí a primeira linha de atuação é na parte de divulgação, né? Então a gente tem essa vontade de mostrar para os brasileiros o que é o Pantanal. E nessa linha de divulgação existe embaixo dela a parte de turismo, a parte de pesca, toda a parte que mexe de uma forma econômica com o Pantanal, as partes das fazendas também, do gado, etc. Os outros 70%, que é a principal atividade da SOS Pantanal, é na parte de advocacy. O que é isso? Na verdade, a gente tem, e aí eu acho que é muito diferente de outras instituições de proteção do meio ambiente, e por isso que eu acho que é especial, na verdade, e segue um pouco a linha da SOS Mata Atlântica, né? Não sei se vocês sabem, mas os fundadores da SOS Mata Atlântica, alguns deles fundaram a SOS Pantanal, então a ideia por trás é mais ou menos a mesma. A construção na parte da advocacy é muito forte, que é o seguinte, e aí eu vou explicar um pouco. O Pantanal ele não tem uma lei própria na parte de proteção. A gente empresta de alguns outros biomas a parte de o que é possível desmatar, o que é possível usar do solo, o que é possível usar de atividade econômica, porque a gente ainda não fez uma lei federal para englobar todo o bioma. O que a gente faz, então, é no nível federal conversar com os policymakers, senadores, deputados, para tentar passar uma lei do Pantanal. E na parte estadual, o Pantanal envolve 2 estados, o sul do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. A grande parte dele, na verdade, está no Mato Grosso do Sul. A gente tenta falar com governadores e com os deputados estaduais, também com os prefeitos, onde o Pantanal tá dentro, né? E você tem a maioria das cidades estão no Mato Grosso do Sul, mas também temos no Mato Grosso, para fazer uma parte de política ambiental em nível dos governantes. Então, a gente tem 2 atividades, né? Só para encerrar. 30% é na parte de divulgação e comunicação sobre o Pantanal, e 70% é sobre a gente tentar fazer uma divulgação não só para as pessoas, mas para os governantes da importância da gente, uma conscientização dos governantes para que eles cuidem desse patrimônio que é patrimônio natural, que é o Pantanal, que é esse bioma, que é diferente dos outros biomas brasileiros. Bacana. Aí, pessoal, mais uma reforçada do quanto que
a SOS Pantanal dá voz ao Pantanal, né? No foco da conservação do Pantanal, de preservar o Pantanal. Eu poderia falar aqui 1 hora de live só da minha experiência do Pantanal, e eu te digo que foi muito pouca, porque eu fiquei um dia na Fazenda Caimã, um outro dia a gente foi para Bonito. Foi uma viagem rápida essa que eu realmente conheci o Pantanal. E eu estou, você pode dizer isso, eu estou naquela porcentagem de quem foi para a Fazenda Caimã e não viu a onça. Eu não vi a onça. Eu fiquei em uma das pousadas e foi onde teve a confraternização do grupo que estava a esse trabalho. E na hora que o pessoal que terminou a confraternização, o pessoal foi embora, esse pessoal, né, depois do dia todo a gente procurando a onça, a noite toda, esse pessoal que foi embora só para dormir, viu a onça. E eu, como estava na pousada que foi confraternização, eu perdi. Então eu estou me devendo voltar ao Pantanal só para ver a onça pintada. Eu até já vi em outra expedição que eu fui trabalhar com jacaré, mas foi de longe, de noite, eu nem conto não. Foi legal, bacana, mas não tá valendo. E aí, Alexandre, vamos voltar para você. Né? Você falou da parte de conservação, da parte política. Eu queria puxar um pouquinho mais para o lado pessoal. Para você, o que é o Pantanal? O que ele representa? Você já deu uma introdução de que desde novinho você ia pescar com sua família e tudo mais. Mas construindo desde o passado até o presente momento, assim, o que é o Pantanal para você e o quanto você conhece o Pantanal? Porque, só para finalizar, a maioria das pessoas aqui, boa parte profissionais do meio ambiente e outros viajantes que amam a natureza, que querem conhecer o Pantanal. Então, ouvir de você que está vivendo o Pantanal dia a dia, o que é o Pantanal para você e quanto você conhece e o que você recomenda para o pessoal conhecer? Eu conheço pouco o Pantanal. Próximo aos meus amigos e meus conhecidos eu conheço bastante, mas pouco porque o Pantanal ele é muito grande, tem muita coisa para conhecer. Mas eu conheço basicamente todos o Pantanal Sul aqui, boa parte do Pantanal Norte também. Já tive na maioria dos rios, quer dizer, acho que em todos os grandes rios e os grandes municípios aqui. E o Pantanal, o que representa, eu acho que é um lugar muito especial, obviamente por conta da natureza, mas eu acho que muito por conta do povo pantaneiro. A cultura que se estabeleceu aqui há 250 anos atrás, ela conservou a natureza. Foi de uma forma diferente dos outros biomas brasileiros, foi o único bioma em que você anda nas fazendas, as pessoas têm um respeito à natureza muito grande. O pantaneiro antigo, ele não caça, não destrói a natureza, não derruba árvores, e isso é fascinante de ver, porque quando você vai para outros biomas, o homem basicamente ele destrói a natureza para começar a usar economicamente aquele ambiente. Aqui não, aqui por conta da pecuária e por conta da cultura que se estabeleceu aqui, o pantaneiro médio ele respeita demais a natureza. Então aí é uma mistura de gaúcho com paraguaio, se o pessoal toma tereré, o pessoal escuta música paraguaia, se veste igual gaúcho, mas é meio misturado, então é bem interessante de ver. Acho que essa mistura que é muito interessante de notar, né, que fez com que a natureza continuasse preservada, bastante preservada, por esse homem que se estabeleceu aqui há muito tempo já. Então, além de que é um ambiente muito hostil ao ser humano. O que está acontecendo aqui agora é um exemplo. A gente estava numa seca, quando eu cheguei aqui para a quarentena no dia 20 de março, a gente estava numa seca enorme, os velhos pantaneiros dizendo que ia ser a pior seca dos últimos 30 anos, e de repente, hoje é quinta-feira, na segunda-feira começou a chover e só parou ontem. Então a gente teve mais de 150 milímetros de chuva, os rios já estão começando a subir, você teve alerta de alagamento aqui da UAN, então é muito hostil, né? Você sente a natureza aqui de uma forma muito mais forte do que em outros lugares. Entendi. Então, às vezes o gado está no lugar e o fazendeiro tem que tirar rapidamente, então tem toda essa dinâmica que é mais complicada. 2 perguntas. Para quem não sabe aqui, e até eu estava tentando lembrar, mas não conseguia. Quanto tempo o Pantanal fica alagado por ano? Tá, ele deveria ficar de
as chuvas começam no final de outubro e elas duram ali fortes de novembro até março. Então, ele fica cheio a partir de janeiro até junho, mais ou menos. Ele fica cheio uns 6 meses. Ok. E ele fica seco de julho, mais ou menos, até outubro, novembro. Então, é uns 6 meses, 7, 5 meses, por aí. Entendi, entendi. O nível de conservação do Pantanal, né? Vocês que estão lutando pela conservação. Minha comparação é a Mata Atlântica. Eu sei que ela está altamente ameaçada. É um dos biomas do mundo mais ameaçados, né? Como que está o Pantanal nessa situação? O Pantanal, por conta do tipo de atividade econômica que se estabeleceu aqui desde o começo, ele é o bioma mais preservado do Brasil. Então, o que quer dizer isso? Mais do que a Amazônia, inclusive. A Olha só. gente tem 82% da cobertura vegetal do Pantanal ainda é original. Então, por que é isso? Por conta dessa hostilidade da natureza e por conta também do homem pantaneiro que soube usar os recursos econômicos com as passagens naturais com uma atividade de pecuária extensiva. Então, nesse sentido, a gente está preservado. As ameaças grandes, elas vêm de fora, né? São 3 grandes ameaças. A primeira delas não sei se vocês sabem, mas o Pantanal, nenhuma água que está aqui no Pantanal vem de dentro do Pantanal. A gente tem 4.000 nascentes, as 4.000 nascentes estão fora do Pantanal. Então, as 4.000 nascentes estão fora. Pois é, então a gente tem que preservar a água que está entrando no Pantanal. Só que quando você vai nas franjas do Pantanal, né, é como se fosse uma bacia grande, uma panela. Quando você vai em volta, você vê que tem plantação de eucalipto, soja, de milho, as matas ciliares não foram respeitadas, na sua grande maioria, e essa água acaba escorrendo para dentro da planície ou está contaminado, tá? O rio fica assoreado. E o pantaneiro não tem nada a ver com isso, mas a gente acaba sofrendo por isso. Então, a primeira grande ameaça é essa, e por isso que a lei do Pantanal é importante, porque você consegue, a nível federal e estadual, você consegue conversar com o fazendeiro que está lá em cima no Planalto. A segunda ameaça são os novos pantaneiros, são os paulistas, os goianos e os mineiros que estão comprando fazenda aqui e chegam aqui e não respeitam aquilo que eu falei antes, né, que é ter a ideia de preservar, de respeitar a natureza, porque eles vêm, não é culpa deles também, eles vêm de um lugar que a natureza foi destruída para a atividade econômica ser feita. Então, as pessoas acabam trazendo para cá as práticas que foram feitas em outros lugares, só que o Pantanal não é igual o Cerrado, por exemplo, é diferente. Entendi. E a terceira é um pouco que você mencionou, que é a mudança climática, né? As pessoas estão muito preocupadas porque o regime de águas vai mudar, tem mudado. O Pantanal, o solo é muito arenoso, todo lugar que você vai é só areia. E a gente tem um regime pluviométrico aqui, 1.400, 1.500 milímetros por ano. Pra vocês terem uma ideia, a Mata Atlântica é 2 vezes isso, então até mais em alguns lugares. E se você baixar de 1.500 milímetros por ano para 1.000, 1.200, já vai começar a virar meio deserto, porque as plantas aqui é areia e precisa dessa água, a água aqui é preciosa. Então, são esses 3 grandes problemas. O primeiro, eu acho que dá para solucionar, né? Dá para cercar. O segundo é mais difícil, mas a gente tem que tentar via essas partes das leis, e principalmente a lei federal do Pantanal. E o terceiro é praticamente impossível, porque daí a gente tem que pensar em nível mundial, que é o climate change, a mudança climática. Exatamente. Perfeito. Nesse último aí, realmente é extremamente complicado. Para os 2 primeiros, definir a lei federal, né, a lei pro Pantanal, resolveria, né, para os 2 primeiros. E no segundo, talvez um pouquinho de educação ambiental. Você acha que os fazendeiros... Sim. Eu acho que a parte dos
dos novos Nossa, pantaneiros é um pouco complicada, mas o que acontece invariavelmente é que o pessoal vem, investe aqui, acha que parece com o Planalto, e aí depois de 3 anos vem uma cheia enorme e o cara perde muito, ou fica seco durante 2, 3 anos, muito mais do que ele esperava, ele acaba perdendo muito também, porque ele desmatou onde não era para desmatar, nas cordilheiras, por exemplo, e aí o pasto fica arenoso, ele perde dinheiro. entendi. Então, aí a natureza se encaixa. Isso aí, ele acaba se assimilando que ele tem que ser igual ao pantaneiro antigo. Entendi, Mas, entendi. mas o segundo a gente tem que falar com os governantes mesmo, não tem jeito. Certo. Olha só. Pois é, o pessoal antigo, os das antigas, assim, já entenderam então que o mato de pé, o bicho vivo vale mais do que ele morto, né? Eu estou pensando agora que já não só na conservação, mas nos pontos positivos de conservar para gerar renda, para gerar um ecoturismo. Então, O que a gente via SOS Pantanal também, e olhando o potencial que existe aqui por conta do ecoturismo, né? A gente tem tentado trazer práticas que outros lugares do mundo praticam para fazer o ecoturismo ter mais potencial, usar o potencial do Pantanal aqui. Então, a gente vai para, por exemplo, Okavango lá em Botsuana, você vê que existem dezenas de pousadas empregando cada uma dessas pousadas 30 a 40 pessoas, então você tem milhares de empregos de qualidade extremamente boa, as pessoas ganham muito bem, as pessoas são super educadas, têm que falar inglês, têm que entender do que estão falando para os turistas, e com bacana. uma renda diferenciada do que um vaqueiro, etc. Então, o que a gente tem que tentar fazer, a primeira coisa é o ecoturismo. Eu acho que, e aí aqueles 30% que eu te contei no começo, de querer divulgar o Pantanal é muito importante, porque daí o brasileiro, em vez de querer viajar para Foz do Iguaçu, ou para a Amazônia, ou para o Rio, talvez ele fale, putz, vou visitar o Pantanal. E existem exemplos aqui de pousadas muito boas, que são ótimas para os donos, então acho que a gente já tem o que seguir aqui. O segundo, tem práticas interessantes que a gente pode começar a usar aqui no Pantanal, de uso da terra e uso econômico, que não seja só o ecoturismo, né? Então, existem atividades que a gente tem começado a buscar aqui, alguns selos que dão alguma outra renda a mais para o fazendeiro que está usando a pecuária extensiva. O mel, por exemplo, é um caso muito interessante. Que Não bom, sei se, legal. se, se todos sabem, mas o mel que a gente acaba consumindo nas cidades, na sua grande maioria, é mel da florada de plantações. Então, é o mel da laranja, é o mel do eucalipto. Esse mel, normalmente, a gente acha que ele é puro, que é um alimento super puro, e não é. Ele tem alguma Olha, agrotóxico, ele não tem diversidade nenhuma de florada, você está usando somente uma abelha, às vezes, é muito específico. Aqui no entendi. Pantanal, é um dos lugares que você tem o mel selvagem, de fato. Você tem Olha floradas só. o ano inteiro. A abelha, ela voa 1,5 km a 2 km em volta da colmeia dela, né? Então, onde eu estou aqui, a próxima plantação aqui está no mínimo a 200 km de onde eu estou. Então, o mel que eu pegar, que eu produzir aqui onde eu estou, ele não tem agrotóxico nenhum, ele não tem interferência humana nenhuma. É Que legal. basicamente toda a florada selvagem que está aqui em volta da gente. Então, esse tipo de conhecimento ele tem que ser difundido para que o consumidor final ele entenda a Muito bom. diferença de produtos orgânicos, de fato, naturais, e de produtos que Sim, às vezes você chega no supermercado, é mel natural. Você vai ver que quando você vê, não, mel natural da florada do eucalipto. Pô, o eucalipto é australiano, produzido no interior de São Paulo, não tem natural nenhum, entendeu? não Então é é bem uma caixa, natural. uma caixa de abelha que ele colocou no meio da plantação de eucalipto ali no interior de São Paulo. Não tem naturalidade nenhuma, aí não tem orgânico nenhum. Então a gente tem que Perfeito. divulgar esses produtos que estão sendo produzidos no Pantanal para que o produtor pantaneiro tradicional ele tenha uma renda que consiga preservar do jeito que está sendo preservado até hoje. Bacana, bacana. Olha que conhecimento novo para mim. Eu não sou um consumidor de mel,
mas captei a mensagem muito bem. Assim, o pessoal está elogiando aí, sensacional ali, muito bom, muito bom. Eu, como biólogo, eu sempre imagino, eu quero ir para o Pantanal ver animais, né? Então, o ecoturismo, no sentido de levar para observação de animal, observação, o birdwatch, né? Observação de aves, já é forte lá e é algo que deve, assim, sempre, bem, já é forte ou deve se investir mais nessa área? O potencial aqui é muito grande, muito grande. E, infelizmente, a gente está, se pudesse falar de 0 a 10, né? Esse potencial ecoturístico aqui do Pantanal, a gente está talvez no nível 2,5, 3,5 no máximo. Então tem um gap aí muito grande. Quando você sobrevoa o Pantanal, você vê muito pouca pousada, você vê muito pouco turismo de observação de animais, de fauna ou de pássaros. O que você tem é alguns clusters, né, alguns centros e que funcionam Corumbá. O pescador esportivo vai para Corumbá e você ali tem um centro muito forte de turismo que funciona. A Joyce Tour, por exemplo, é muito bom. Então, você tem ali pessoas empregadas para fazer turismo de pescaria esportiva. Ótimo, funciona, aquilo ajuda a preservar a natureza de alguma maneira, etc. Está ótimo. E você tem algumas pousadas específicas, né? Morro do Azeite, Miranda, que dá algumas específicas pouquíssimas também da mesmo modelo de pesca esportiva. Aí você vai para o Porto Jofre, você tem observação de onças, né? E também alguns barcos de pesca esportiva. E aí você tem poucas super exclusivas pousadas, Barranco Alto, Barra Mansa, Caimã, Refúgio da Ilha, que são Baía das Pedras, que são lugares muito exclusivos para você ver a fauna e ver alguns rios e ver os pássaros. Mas você carece de muito mais pousada. Eu acho que a gente Dado o deveria potencial, né? Exatamente. A gente deveria incentivar para que mais fazendeiros e mais pousadas surgissem, porque imagina o seguinte, o turista, ainda mais com esse dólar a 6 agora, nem tinha pensado, né? O potencial disso é muito maior. Imagina um turista sai dos Estados Unidos, pega um avião, vai para São Paulo, aí pega outro avião, vem para Campo Grande, aí ele vai ficar 4 noites na Caimã. Aí depois ele vai para Foz do Iguaçu e vai para algum lugar na Amazônia e vai embora. Por que ele não, né, não tem mais 2 ou 3 lugares para ele conhecer o Pantanal? O Pantanal é tão diverso dentro dele. Né? Ele podia ir para Caimã, ele vai para um lugar no Rio Negro, ele vai para um lugar na Molare. Ele vai conhecer o Pantanal de fato. Então, já que ele chegou até aqui, o mais difícil ele já fez, que é pegar um avião da Europa ou dos Estados Unidos e vir até o Pantanal. Depois que ele chegou aqui, ele podia fazer um pinga-pinga em 3 ou 4 pousadas, como a gente faz quando a gente vai para a África. Então, essa que é a ideia que deveria ser implementada entre as pousadas, ou eventualmente você trazer um grupo de fora para fazer esse tipo de operação que ainda não tem aqui no Brasil, aqui no Pantanal, mas a gente acredita que vai ter. É questão de tempo, mas vai ter. Entendi. Um grupo que conecte todas as pousadas e faça ele falar a mesma língua e se ajudarem, né? Se apoiarem, de repente, ao invés de competir. Não sei se há um sentimento de competição do tipo, se ele vai ficar 5 dias no Pantanal, eu gostaria que ficasse 5 dias comigo, né? Mas, novamente, como você falou, eu não gostaria de ir para um bioma, um outro país, um outro ambiente e ficar só refém de... Dá um exemplo aleatório aqui, né? Ir para o meio da Irlanda e ficar num castelo durante 5 dias, né? Eu quero rodar a Irlanda toda e ver os outros castelos que tem lá, etc. Bacana. Eu vou puxar umas perguntas aqui do pessoal que está interagindo e vou, não sei se está aparecendo para você, mas aqui, ó, Verde ONG perguntou se a SOS Pantanal faz reflorestamento. Vocês atuam diretamente com reflorestamento? Não, a gente não trabalha nada com reflorestamento. Não, a gente. São aquelas 2 atuações que eu comentei com você. Comunicação e divulgação do Pantanal e advocacy com os governantes. Tá certo, beleza. E sua opinião pessoal, acho que o pessoal está falando aqui de pescaria esportiva. Eu acho que você falou, mas para captar de vez, o que você acha da pesca esportiva? Deve ser incentivada?
traz gira o comércio, o mercado no Pantanal e colabora com conservação, ou é só deletério, só traz malefícios? Qual a sua opinião quanto a isso? É uma pergunta bastante difícil de responder, e você vai encontrar bons argumentos para defender os dois lados, né? O lado que diz que, o lado mais radical, que diz que o ideal seria não ter pesca nenhuma no rio, e bons argumentos que dizem não, a pesca esportiva ela acaba preservando sim o ambiente. A minha opinião é bem simples e clara. Na época que eu vim aqui com meu pai, quando eu era bastante mais jovem, 30 anos atrás, por aí, a pesca não era esportiva. Você levava para São Paulo, para onde você voltar para sua casa, você podia levar isopor lotado de peixe morto, e eu via isso, eu vi. Então, os estoques de pesca do Pantanal, de pescado do Pantanal, eles diminuíram absurdamente. Isso é um fato, né? E não foi o pesca solte que fez isso. Não foi. Entendi. O que fez isso foi, de novo, né? Foi as leis erradas do passado. As leis erradas do passado que permitiam que o pescador viesse, pescasse com a cabeça de eu vou pagar minha pescaria com o peixe que eu vou levar para casa. Isso não faz sentido, né? Isso não... E hoje isso não é mais possível porque a lei mudou, né? A maioria dos pescadores que vêm para o Pantanal são pescadores esportivos, praticam pesca solte, e aí a gente já tem um exemplo disso, né? O dourado, que é a espécie símbolo aqui, ela já está na cota zero há alguns anos, e a espécie se recuperou maravilhosamente bem. Você vê fotos de dourados enormes sendo pescados de novo no Pantanal, coisa que há 4 anos não acontecia. Você pode perguntar para qualquer dono de pousada, qualquer pescador esportivo, que ele vai te dizer isso. Tanto é que a nossa vontade é que a cota zero se estenda para todas as espécies do Pantanal, ou seja, você tem pesca esportiva para todo mundo. Ninguém pode matar peixe mais aqui, porque aí o estoque recupera, né? Então, a minha opinião sobre isso é, contanto que seja pesca e solte, eu sou entusiasta, sim, da indústria de pescaria esportiva e de centros de pesca aqui no Pantanal. Eu sou um exemplo de que funcionou, né? Eu era um cara de São Paulo que vim para cá e aprendi a respeitar, a conservar e a gostar do Pantanal porque meu pai me trazia para vir pescar aqui. Então, é uma maneira de trazer as crianças também para ter um pouco de educação ambiental, vir pescar com os pais aqui. Faz sentido. Bacana. Eu acho que aplica um bom tanto conhecer para preservar, né? Não é só o Pantanal está lá longe, intocado. Não, vamos lá, vamos viver da forma correta, sustentável e etc. E a partir desse momento, desse contato íntimo com a natureza, com os peixes, seja através da pescaria, você consegue passar a mensagem assim, ó, viu por que é importante preservar? Olha a fauna que está aqui. Acho bacana isso. Uma pergunta, vamos lá, para vender o peixe do Pantanal, por que um brasileiro ou um gringo, né, vindo ao Brasil, né, ou saindo da sua terrinha aqui, por que eles escolheriam o Pantanal e não outro bioma? Essa pergunta é muito boa. O Brasil é um país maravilhoso do ponto de vista de natureza, né? Você tem os 7 biomas, são muito interessantes. Ele é especial porque ele é muito muito forte. Quando você vem aqui, eu já fiz esse experimento aqui. Você andando de carro ou de barco aqui, você procura não ver nenhum bicho, nenhum pássaro, nenhuma capivara, nenhum jacaré. É difícil. A natureza aqui, a fauna, ela se mostra de uma forma muito forte. Então, é papagaio, é arara, é tuiuiu. Então, e é um único lugar no país que você tem isso. A Amazônia, a natureza é muito forte também, mas ela não se mostra, o bicho está todo escondido. A Mata Atlântica a mesma coisa, os poucos lugares que sobraram. Então, eu acho que vale a pena a visita, porque ainda mais a criançada, assim, é muito bicho, é muito forte, é muito vibrante. Então, você acaba ficando
Tem tamanduá, tem anta, tem cervo do Pantanal. Você acaba vendo porco do mato pra caramba, queixada. Então, é difícil, é impossível. Se eu sair agora aqui 20 minutos de carro, eu vou ver umas 4, 5 espécies de mamífero, com Que certeza. legal, que Então, legal. isso não existe. Não É. existe. Acho isso muito bacana. Quando eu estive aí o ano passado, eu falei justamente isso, pessoal. As pessoas não têm, muita gente não sabe que dá para fazer o safari no Brasil, né? Quando fala safari, as pessoas já Exatamente. associam para a África, mas tem o safari brasileiro e é no Pantanal. E realmente vê muito bicho. Eu fico choroso aqui, que eu não lembro quando eu falo que não vi a onça, mas a quantidade de animais que a gente viu, e aí eu ainda posso botar o adicional dos anfíbios e répteis, que são a minha especialidade, que eu consegui ver, né, que eu identifico, eu vou atrás. Na verdade, eu entrei no brejo mesmo, fui até a canela, pelo menos. E aí eu vi o lagarto jacaré, que é um bicho que só tem no Pantanal, ou então nos arredores do Pantanal. Incrível, incrível. É uma fauna especial e, como você falou, e eu pude ver, ela se mostra mesmo, né? Aqui na Mata Atlântica, sonhem em ver um jacaré, os que estão vivos ainda em seus refúgios. E você vai no Pantanal, fica impressionado com os primeiros, e depois, tipo assim, outro jacaré? Ok, já vi bastante. Exatamente. É Às vezes incrível. você está andando no rio, aí você vê uma ariranha. Gente, a ariranha está quase extinta, mas aqui você vê tanto que você fala, pô, é exatamente isso. A sensação é essa. Legal, legal. Para quem for a primeira vez, o que você recomenda? Você tem uma recomendação? Um amigo seu pede assim, quero ir para o Pantanal e tenho 5 dias. Onde eu devo ir? Você tem algo assim? Tem, eu acho que depende do perfil, depende do que você quer ver, depende do que você quer fazer. Existem lugares para andar de barco no rio, existem lugares para pescar, existem lugares para ver a onça de barco, existem lugares para ver a onça de carro. Isso é legal, olha. Então acho que depende do tempo que você tem, do que você quer fazer. Uma viagem muito bonita que vale muito a pena no Pantanal Norte, né? Lembrando, eu tô na Necolândia, que é no Mato Grosso do Sul, no Pantanal Sul. A capital aqui é Campo Grande, mas uma viagem bonita para fazer, você vai até Cuiabá, lá você aluga um carro e vai até Porto Jofre de carro. É uma viagem que você vai atravessar a Transpantaneira Norte, que é muito bonito. E o Porto Jofre é na beira do rio e é um dos lugares de maior concentração de onça pintada hoje do mundo. Uau. E há pousadas para você ficar e ir de barco atrás das onças. É Que um turismo legal. que há 10 anos atrás não existia, e existe há muito pouco tempo por conta da preservação da espécie. Então, isso é uma viagem bacana para fazer. Outra é ir para Corumbá. Corumbá é a capital do Pantanal, que é aqui no sul, no Mato Grosso do Sul, com a cidade histórica, a última cidade brasileira na fronteira com a Bolívia, uma cidade, a linha de trem chega até lá, sai de Bauru, vai até lá, dá para pegar um barco e dormir no barco em Corumbá, tem viagens, pesquisando, tem viagens muito interessantes para fazer por aqui. É só pegar o seu perfil, né, e escolher o seu passeio com base no que você gosta e tudo mais, né? Exatamente. Eu sou do tipo que gosta de entrar no mato mesmo. À noite, para mim, seria o começo do passeio, né? Mas isso que eu estou mais ativo à noite, mas de dia mesmo, né? Durante o dia você consegue ver os animais, as aves principalmente. O Pantanal é incrível mesmo, apaixonante. Por conta da expedição do Pantanal, eu comecei a conversar muito com o Gustavo e ele falou da expedição que vocês fazem, né? Qual que é a expedição que o SOS organiza, você organiza? Você pode me esclarecer sobre isso? Na verdade, ela surgiu no começo da SOS, que a ideia do Roberto e do Mário na época foi de basicamente andar o Pantanal para ver como é que estava e visitar as fazendas. E olha que interessante. Na época não foi bem recebido pelos pantaneiros. O pessoal ficou um pouco retrátil, né, em relação à expedição. E aí depois de 10 anos, 9 anos, a gente decidiu fazer de novo a expedição, então foi feita no ano passado. A gente foi visitar várias pousadas aqui. E a ideia é você repetir de tempos em tempos para divulgar essas pousadas. E aí hoje em dia com as mídias sociais é muito bacana esse trabalho de divulgação. E a gente foi muito bem recebido. A turma que fez a expedição foi o contrário. Onde eles deixaram de ir, o pessoal, pô, por que vocês não passaram aqui?
Ah, muito bom. Então, Muito bom. isso é muito bom, mostra uma evolução. Eu acho que se a gente conseguir, né, fazer isso todo ano, eu acho que esse ano talvez, infelizmente, a gente não consiga por conta do Covid, mas a ideia é voltar a fazer isso regularmente para que a gente divulgue o Pantanal e divulgue as pousadas que operam aqui. Pois é, eu senti a força dessa espontaneidade porque eu justamente acompanhei pela mídia social, né? Eu vi o trabalho que vocês fizeram, eu me senti lá, eu quis ir lá, eu quis conhecer mais o Pantanal. E, e até adianto, pessoal, eu sei que muitos estão pensando assim, mas que expedição é essa? Eu gostaria de ir, mas é justamente uma expedição fechada para divulgação, para mostrar onde vão pesquisadores, vão, se eu não me engano, repórteres também, né? O pessoal que vai fazer um trabalho de monitoramento, como o Alexandre falou no começo aqui, de ver como é que está o Pantanal, né? Então, infelizmente, não é expedição aberta. que eu sempre falo para o pessoal do Biotrix, pelo menos, assim, estou nas expedições, eu sempre quero levar todo mundo, né? Porque não tem como viver um momento desse, um especial desse, e não querer estar com as pessoas queridas e tudo mais. Mas o Pantanal está aí, pessoal, aberto para todo mundo que quer ir de diferentes formas. E o Covid quebrou, é oficial, não vai ter essa expedição esse ano, porque agora quem não acompanhou no ano passado vai querer acompanhar na próxima, pelo menos a telinha, né? Eu acho que a situação, infelizmente, deve piorar bastante. E vamos ver, vamos acompanhar. É, Eu que vamos vou puxar ver. uma perguntinha. Eu acho que eu fiquei curioso nesse momento, como é que está a situação da pandemia no Pantanal, né? Considerando que a gente não está no centro de São Paulo, até de Vitória, que é onde eu estou aqui. O pessoal está mais relax, tá tão preocupado quanto a gente. Pergunta é muito boa também, porque Tá bom. o Mato Grosso do Sul é o estado que tá melhor no ranking nacional. O Mato Grosso também está bem e aqui em volta, as cidades ainda não, o vírus não chegou. Muito bom. No Pantanal também não, os acessos ao Pantanal são muito específicos. Agora com essa chuva aqui no Pantanal Sul, eu acho que vai ficar mais restrito ainda. Porém, temos bastante preocupação porque o pantaneiro é um povo muito acolhedor, ele acaba recebendo as pessoas sempre de forma bastante amistosa e a gente tem a roda do tereré que é bem tradicional aqui, então as pessoas acabam sentando e conversando durante horas, dividindo o tereré. Isso, se algum deles estiver com vírus, vai passar para todo mundo. Então, e o atendimento aqui é um pouco mais complicado, não é? Você tem que sair das fazendas, pegar 4, às vezes 6 horas de carro para chegar nas cidades. As cidades aqui são muito pequenas, os hospitais são pequenos também, não sei se vão ter respirador, então a gente está preocupado. Eu tenho pensado aqui como é que a gente pode soltar algum alerta para as fazendas, algumas, sei lá, uma cartilha de boas práticas para evitar a entrada do vírus, pelo menos até surgir a vacina, né? Perfeito, bacana, que bacana. Bacana da SOS Pantanal que tem essa preocupação, né, com os moradores, né, com os pantaneiros. Novamente, pessoal, que interessante, né? A preocupação da SOS Pantanal não é só com o Pantanal em si, mas com os pantaneiros, né, com a cultura, com tudo. Isso é louvável, né? Bem importante, bacana. E que bom, né, pessoalmente falando, que a situação do Covid aí está mais branda, né? Não deixa de ser preocupante, mas está mais dá para vocês respirarem literalmente melhor. Mais precaução. E o Pantanal protegendo, né? Você falou, né? Com as chuvas, né? E com relação ao bioma se protegendo do Covid chegar aí. Sobre o SOS Pantanal, né? Você falou qual é a meta dos 30%, 70%, quais são os objetivos e tudo mais. Mas isso é o presente e o passado. Para o futuro, quais são as aspirações, as metas, os objetivos do SOS Pantanal? Eu acho que o primeiro é a gente tentar chamar a atenção do bioma da parte de vista, do ponto de vista da lei específica para o bioma. Então, isso vai proteger o bioma. Os pantaneiros, eles estão entendendo que a gente teve o desastre do Taquari aqui. O Taquari foi um rio que acabou morrendo aqui no Pantanal. Ele assoreou totalmente, o rio desapareceu. E era um rio maravilhoso, porque
as práticas no Planalto de plantação, de falta de mata ciliar, fez com que o rio assoreasse e o pantaneiro sofresse por conta disso. Então a gente tem que ligar as nascentes com a água do Pantanal. Isso eu acho que é o principal. A gente tem que conseguir ligar, fazer essa ligação com o sojicultor, com o plantador de milho do Planalto e o pantaneiro que está aqui na beira do rio fazendo pecuária extensiva. Então, ele não pode ser prejudicado por conta da produção no Planalto. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tiver uma lei única usando a bacia, que mostre que a bacia é conectada, né? Tem um amigo nosso que fala que o Pantanal é como se fosse o coração e você tem as artérias, né, em volta do coração ao corpo. Então, se você prejudica a mão, você acaba prejudicando também as artérias que vão alimentar o coração. Então, a ideia é simplesmente mostrar a conexão que existe da água que está fluindo aqui no rio, que ela fluiu, ela nasceu no Planalto. Então, acho que o principal hoje é a gente conseguir a aprovação dessa lei a lei do Pantanal. Bacana, interessante. Bacana a analogia também. Uma pergunta técnica. Vocês, Instituto, né, vocês, SOS Pantanal, que sugerem as leis? Ou vocês só entram na discussão e um órgão ambiental que define quais são as leis? Vocês participam ativamente da redação, da definição, o que é bom, o que não é ruim, sugestões? A ideia é essa, a gente participar, né? Você é uma democracia que a gente vive. Então, basicamente, você tem que juntar diversos interesses, né? Prós e contras, o que faz sentido, o que não faz sentido, buscar amparo na ciência, principalmente, e falar, olha, se a gente fizer dessa maneira, daqui 20 anos vai acontecer isso. Se a gente fizer dessa maneira, daqui 20 anos vai acontecer aquilo. Então, é um mix de ideias, um mix de opiniões, amparado com ciência, que faz com que a gente paute o que achamos necessário. E, obviamente, que tem que ter a ideia principal é usar o Pantanal de forma sustentável. Perfeito, perfeito. O Pantanal escorre de norte para sul, né? Então, os outros países é o que mais sofrem com isso? Na verdade, não. Na verdade, se você olha o mapa do Brasil, ele flui de leste para oeste e de norte para sul. Então, os rios eles nascem ali na parte de Campo Grande, mais ou menos. Então, você tem o Taquari, o Aquidauana, o Miranda. E no norte você tem o Cuiabá, o São Lourenço. E aí eles vão fluindo e vão caindo na bacia, no tronco principal, que é o Rio Paraguai. Então, os que nascem a leste, Aquidauana, Negro, Miranda, Taquari e Piquiri, e os que nascem no norte, você tem o Cuiabá, o próprio Paraguai, o São Lourenço. Eles fluem todos para o Paraguai, para o Rio Paraguai. Eu perguntei porque justamente tem uma pergunta aqui do Verde ONG, né, perguntando como está a conservação do Pantanal fora do Brasil. No ponto, se você sobrevoa ali a fronteira do Brasil com Bolívia, você vê que do lado boliviano está bastante preservado, sim. A gente tem um parque enorme lá, que é a ligação entre o Pantanal boliviano e a floresta amazônica. Para quem tiver bastante interesse em olhar, acho que vale a pena até olhar pelo Google Earth. É impressionante o tamanho da floresta boliviana ali. E agora, do ponto de vista do Paraguai, não muito, que nesse sentido a gente tá mais preservado aqui no Brasil em relação ao Paraguai. Quanto ao Paraguai, você acha que lá estaria menos preservado por conta justamente da cultura, dos pantaneiros de lá, ou algum outro ponto em específico? Não, acho que não. Acho que não tem muito. Acho que é um país mais populoso que a Bolívia. Não tem muita explicação específica, não. A notícia boa é que a grande maioria do Pantanal está no Brasil. Então,
Se o Brasil fizer um trabalho bem feito de conservação e, o mais importante, os grandes rios que alimentam o Pantanal nascem no Brasil, né? Então, Perfeito. se Bom, você pegar de onde vem a água do Pantanal, ela vem toda do Brasil. que bom, que ótimo, que ótimo, que ótimo. É, o SOS Pantanal atua no Pantanal fora do Brasil? Vocês têm algum trabalho lá ou conhece outras instituições tão fortes quanto a SOS Pantanal? Um dos nossos conselheiros, ele tem essa ideia, ele já tentou fazer essa ligação com o pessoal da Bolívia, com esse parque enorme na Bolívia. A gente tem um parque aqui, um parque nacional boliviano que faz fronteira no Brasil, parque de 2 milhões de hectares. Nossa, uhum. E a gente não fez, mas eu acho que faz sentido. Faz sentido a gente procurar parceiros do lado de lá da fronteira para trabalharmos juntos na conservação do bioma. Espero que consiga aí, que seja mais uma das metas futuras aí Sim. da SOS Pantanal. O Gustavo mencionou por texto aqui nos comentários que o Brasil, pessoal, como a gente falou no começo, tem 150 mil quilômetros quadrados. O Pantanal tem esse tamanho. Juntando com os outros dois países, tem 195 mil quilômetros quadrados. Tá? Então, Exatamente. majoritariamente, a grande parte do Pantanal está no Brasil e, infelizmente, no sentido de que a gente tem um instituto forte lutando pela conservação do Pantanal. Alexandre, então, depois de você apresentar, né, o SOS Pantanal, a importância do SOS Pantanal para dar voz ao Pantanal, como que nós, né, o pessoal que está ouvindo a live, como quem ama a natureza, que tem essa consciência de conservação, como a gente pode colaborar para com o Pantanal através de vocês, né, da SOS Pantanal? Alguns meios? O que a gente tem dito é que a gente é um instituto que precisa, o que a gente precisa, né? Se pudesse dizer dessa maneira, que as pessoas procurem conhecer o Pantanal, procurem se informar sobre o Pantanal. E quem puder que venha visitar o Pantanal. Então, acho que o principal é isso, porque a nossa crença é que à medida que as pessoas conheçam o Pantanal ou visitem o Pantanal, naturalmente elas vão querer ajudar a gente a conservar o Pantanal. Então, é muito menos um pedido de alguma coisa ou algum recurso, mas é muito mais uma vontade que as pessoas de fato tenham interesse no bioma. A gente tem essa vontade, porque a partir do momento que as pessoas também busquem visitar o Pantanal, elas estarão contribuindo com as pousadas e com o ecoturismo na região, e é essa vontade que a gente tem, basicamente divulgar de uma forma positiva o bioma. Olha só, olha só. Olha só, pessoal que está assistindo. Nunca foi tão fácil ajudar uma causa, né? A sugestão, o pedido de colaboração é: conheça o Pantanal, né? Venha ao Pantanal, venha desfrutar das belezas pantaneiras, dos animais, da fauna, da flora, de tudo, completo. Bacana, bacana, Alexandre. Muito bom. Você tem alguma última mensagem? Além dessa que foi ótima, né? Já foi seria um belíssimo encerramento, mas alguma outra consideração? Na última consideração, um pouco falando do Covid, né? As pessoas não aproveitarem a relevância do que está acontecendo e prestarem atenção na ciência. Eu acho que é muito importante a gente não esquecer dos cientistas. Eu digo cientistas, é o biólogo, é o geólogo, é o físico, é o químico, é o médico. Todas essas pessoas trabalham com a ciência, são cientistas de alguma forma. E a gente que vive na cidade, a gente acaba esquecendo da ciência, acaba às vezes até sendo levado a duvidar da ciência. Isso, eu acho que o vírus, o Covid, ele é um wake-up call para a gente tem que despertar para que a ciência existe, que a vacina funciona, que existe o climate change. Então, a gente estava indo infelizmente, por um lado de duvidar da ciência, o que é um absurdo, é inimaginável. E hoje, graças a Deus, as pessoas estão rezando para que a vacina apareça para tomar a vacina. Então, comecem a acreditar, né, que a natureza é ciência pura e que a ciência nada mais é do que a nossa ferramenta humana para entender a natureza e para proteger ela no final das contas.
Maravilha, Alexandre, maravilha. Eu não ouso adicionar um pingo na sua frase. Muito, muito bom mesmo, maravilhosa colocação. Infelizmente, a gente precisou de uma pandemia para que as pessoas restabelecessem a fé na ciência. E, não, ótimo, ótimo. Vou nem tentar. Foi ótimo. Muito obrigado. Pessoal, por favor, chuva de coração no Alexandre Bossi, presidente da SOS Pantanal, que trouxe todo o seu conhecimento aqui acerca do Pantanal, trouxe como o SOS Pantanal atua na conservação, como ele dá voz ao Pantanal. Novamente, um super parabéns para a SOS Pantanal, Alexandre. Alexandre, o Felipe, o Gustavo que está aqui. Vocês têm desenvolvido um trabalho maravilhoso, não só ativamente no Pantanal, mas também de difusão, né, mostrando para nós, né, trabalhando naquele clichê, o conhecer para preservar. Então, mesmo para quem não consegue ir ao Pantanal, a gente está aprendendo através de vocês por que a gente deveria preservar e conservar o Pantanal. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Obrigado demais, Alexandre. Tá bom, obrigado a você e um grande abraço. Um grande abraço, fica bem. Espero te ver aí no Pantanal, qualquer hora dessa depois do Covid. Tchau, pessoal. Obrigado mais uma vez por vocês virem aqui participar da Repeto Live. Sem vocês não teria sido possível aqui. Fiquem bem. Valeu, boa noite.